Saudações, pessoal! Bem-vindos a mais uma das nossas tradicionais lives de quarta-feira. Eu sou Felipe Fernandes, estou aqui de volta com vocês. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro de 2020, esse mês que não acaba, né? Chega dezembro e não acaba janeiro. A gente está aqui hoje para receber mais uma convidada, a nossa querida Ilana Soeiro. Daqui a pouco eu faço uma apresentação dela, enquanto vocês vão entrando, se acomodando, vão mandando aí. Opa, dedicação Delta, parceiro! Vão mandando aí de onde vocês são, né? Aquela boa e velha introdução. A gente vai passar aqui o tema da live para vocês. Opa, Felipe Duque, esse homem maravilhoso, que cara sensacional, prazer ter você aqui. 10 dicas para PGE Paraíba, né? Questões objetivas e subjetivas. Obrigado, hein? A gente está cuidando dele aqui. Boa noite, Danilo. Então é isso, a gente vai hoje tratar da PGE Paraíba. Dicas aí, um concurso que está em cima do laço, daqui a pouco está saindo. E a gente já vai se preparando, né? Floriano, Piauí, pô, que legal. Minha mãe é de Teresina, Piauí, então ando muito aí no estado. A gente então vai ter aí bastante dica hoje com a nossa querida Ilana, aprovada aqui na PGE São Paulo, uma pessoa sensacional. Foi aluna, hoje é colaboradora que trabalha com a gente, tem alguns projetos, ela está com projetos sensacionais aí no Instagram dela, bastante coisa legal. Então, fiquem à vontade. Rio de Janeiro, pô, muito legal, adoro essa terra. Então vão entrando aí, a Ilana tá chegando, vão se acomodando e vão mandando as dúvidas de vocês. Ilana não tá conseguindo se convidar, deixa eu ver se eu consigo convidar a Ilana, porque ao vivo é assim, né? A gente sempre passa um monte de vergonha. Vamos lá, ok. Tal, né? Mas de vez em quando eu consigo falar, opa, Rafael Raposo, que cara sensacional, PGE Minas aqui presente. Oi, Ilana, tudo bem? Tu conseguiste me chamar, eu não tava conseguindo me convidar. Olha aí, ó, ao vivo a gente passa um monte de vergonha assim, né? A quantidade de vergonha que já passei aqui na live, aqui, é crédito, débito, é de todo jeito. Felipe, deixa eu me ajeitar aqui com a luz também. Ajeitar a luz, né? Pois é, eu vi que você tava fazendo uma introdução ali, com uma maquiagem, um filtro do Instagram, bacana, né? A decepção agora, na hora que o pessoal entra e não vê mais aquela maquiagem, era só o filtro. Claro que não, tá sempre sensacional aí. Mas só passar para vocês, pessoal, antes de passar a palavra para ela, apresentar a Ilana, né, graduada pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito do Estado, professora de Direito Administrativo e aprovada aqui na PGE São Paulo. Estamos só esperando ela aqui para passar uns processinhos para ela quando ela entrar. Mas aí, uma pessoa sensacional, uma amiga, já tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e tal. Realmente eu fico muito feliz de conviver com você e de todas as oportunidades aí que a gente está tendo de trabalhar junto. Mas aí, como eu digo aqui, a gente toca a bola, quem faz o gol são vocês, né? Os convidados aqui, sempre pessoas especiais. Então fique à vontade para se apresentar para o pessoal, projetos, como é que tá aí, divulgar a sua página. Fique à vontade, a palavra é sua, Ilana. Boa noite, galera, tudo bem? Felicidade grande estar aqui, Felipe, contigo, né? Sabe que você é uma pessoa que eu sempre elogiei muito, um professor aí exemplar. E estou muito feliz com o convite. Eu espero que nesses próximos minutos aqui a gente possa colaborar com a vida dessas pessoas que estão estudando aí para PGE Paraíba, né? Queria me apresentar um pouquinho. Hoje eu sou professora, especificamente na matéria de Direito Administrativo e na carreira de Procuradoria, depois da minha aprovação na PGE São Paulo. Estou aqui no Instagram, tentando contribuir, tentando colaborar com nossos futuros aí procuradores e servidores públicos, não é verdade? Exatamente, e eu acho que essa é a maior satisfação que eu tenho quando eu vejo gente que a gente participou desde o começo da caminhada, que realiza seu sonho, vira procurador, a gente tem os congressos nacionais, aí a gente acaba encontrando gente, eu tenho pessoas que viraram amigos, né, PGE do Amazonas, PGE do Pará, PGE do Maranhão, então a gente sempre está encontrando o pessoal e é uma felicidade mesmo. Só um comentário aqui, a Gisela disse que a gente parece irmão. Obrigado, Gisela. É verdade, tô tá bem, cabelo. Então quer dizer que eu tô bem, então. Muito obrigado aí pelo o cabelo, é o topete. elogiosa. É o topete. Pois é, cara, meu cabelo aqui tá, o pessoal tá comentando muito dele aí. O Felipe Duque já começou com essa. Mas é isso, é o calor de então São mais Paulo. cuidado que o meu. Tá certo. Pois ela entrando aqui um pouco já nos temas da gente, né? Vamos lá, o tema hoje é PGE Paraíba, né? 10 dicas. A gente vai então começar, mais ou menos, o que você entende aí? Começar o primeiro, fazer agora um planejamento, né? O que você acha como é bom fazer uma divisão de matérias? O que é importante para o pessoal que está querendo focar nesse edital aí agora? A PGE Paraíba traz de mais específico e peculiar a divisão de matérias, né? É algo que destoa um pouco do que a gente tá acostumado, mas eu acho que destoa de forma favorável para quem consiga perceber isso e tenha estratégia no estudo.
Se a gente for perceber, a gente tem administrativo, constitucional, processo civil com 20 questões cada uma, nós temos tributário com 15 e civil com 10. Então, nessas 5 matérias, nós temos aí 85% da prova. É algo muito surreal, né? É algo muito surreal. E a gente tem ali mais outras matérias completando o edital. 5 questões de ambiental, 5 questões de direito financeiro e 5 questões de trabalho e processo do trabalho numa só matéria. Então, a gente percebe aí que primeiro surge uma dúvida. Eu foco só nas 5 ou eu estudo também essas periféricas aí? E aí eu acho que cada um das suas sugestões, tu pode até dar o que tu acha mais pertinente, até porque trabalho, processo do trabalho é tua matéria também, né? Não vai falar aqui. Exato. Não pode esquecer, né? Coitado do trabalho, o pessoal às vezes esquece pouquinho, mas... Não pode. A questão aí é o custo-benefício. A gente tem que entender que essas 5 matérias têm um peso e devem ter um peso maior que ambiental, financeiro, trabalho e processo do trabalho. Se a gente for perceber, a matéria que tem menor custo-benefício é trabalho e processo do trabalho. Porque tem 5 questões, né, para 2 matérias que não são pequenas. Então, o aluno ele precisa se organizar através de peso. Hoje mesmo me mandaram um cronograma. Ilana, dá uma olhadinha no meu cronograma. E a matéria, por exemplo, de constitucional tinha a mesma quantidade de hora que de ambiental, né? Que tinha ambiental. E aí eu falei, não, tem que organizar isso daí. Porque tem que dar mais valor para essas 5 matérias, civil, processo civil, administrativo, constitucional e tributário. E as outras matérias, logicamente, tem que estudar, mas de forma mais estratégica. Por exemplo, direito financeiro e direito ambiental são completamente legalistas. São matérias que a lei seca despenca, né? Uma decoreba muito grande. Então, o aluno tem que se especializar. Professor aqui, Léo, abraço aí também. Fica a mãozinha, boa noite. Às vezes para. Fica à vontade aí, Léo. Obrigado aí pela presença. Então, a pessoa precisa direcionar muito bem esse estudo, focar muito e até aprofundar nessas 5 matérias que vêm com peso diferenciado. A gente vai já conversar sobre. Eu acho que é uma das partes mais importantes aqui da live, trazer quais são os 5 temas dentro dessas 5 matérias que a CESP tem preferência. Que são temas que a gente tem que ir para a prova dominando completamente. Então, a divisão de matéria ela tem que ser organizada aí no nosso estudo. Tem que dar preferência para as 5, sem menosprezar as outras 4, mas sabendo organizar o peso e o horário do estudo do aluno. Exatamente. Isso é muito importante, né? Esse ponto que a gente tem que levar em consideração, porque a gente tem que otimizar os recursos que a gente tem, né? E tempo é um recurso escasso. Como aqui já está meio que já está próximo, a gente já pode considerar algo palpável. Pré-edital, né? Pré-edital, já a gente tem que otimizar o tempo, né? Já tem que pensar mais ou menos estrategicamente como estudar. O ideal seria estudar tudo 100%, mas a gente sabe que não dá, né? Então, realmente, isso de fazer um planejamento adequado pode ajudar, pode fazer a diferença numa prova dessas. Infelizmente, aí, trabalho e processo de trabalho, né? Que são as matérias que eu adoro, nem sempre o pessoal gosta, mas é a mais legal que tem as melhores causas. Me salvou na PGE São Paulo, Olha aí, coisa boa, tá vendo? Foi minha aluna? Eu fechei. Foi aluna, claro. Fechei na primeira fase e a segunda fase eu fui muito bem também. E aí deu show, deu bom. Sensacional. É isso, então otimizar as matérias, né? E aí, afunilando um pouco, dentro dessas matérias que a gente já viu que tem um peso maior, né? Porque vão cair mais, o estudante, o aluno, ele tem que pegar também, talvez tem temas mais importantes dentro dessas matérias, né? Você tem algum que você indica, algum que direciona o pessoal, uma dica quente aí pra gente? Eu fiz uma pesquisa de banca da FCC, da CESP e da VUNESP. Para quem não sabe, a CESP ainda não está contratada pela PGE Paraíba, mas pelos requisitos que tem para a contratação da banca, ou é CESP ou é ESAF. E a ESAF eu acho que já está descartada do mundo de concursos aí. Então, por isso que todo mundo fala muito que a prova vai ser CESP. Então, eu trouxe hoje aqui para essa live os 5 temas mais importantes dessas 5 matérias que representam 85% da prova. Eu vou falar os temas, eu falo um pouquinho rápido, então imagino que alguém vai pedir para repetir. E ao final eu coloco o celular aqui para o pessoal printar, tá certo? Perfeito. Só um parênteses, Gisela, vai ficar salva sim, pode ficar à vontade. Se tiver que sair para fazer alguma coisa, volta que vai ficar disponível aí. Mas querem que você ficasse ao vivo. Uma coisa que ainda agora eu queria comentar também é que a questão de dominar o edital todo, às vezes o estudante tem muita preocupação em querer dominar tudo. É melhor ele saber bem pouco
do que ele atropelar os estudos e querer estudar tudo de uma vez e não ter, de fato, bagagem para levar para a prova. Isso aconteceu comigo na PGE Sergipe. Na PGE Sergipe, eu quis fazer um reta final muito doido. Eu inventei na minha cabeça que se eu estivesse olhando muita coisa, eu ia saber na hora da prova, na hora de marcar. Aconteceu que chegou na prova, eu já tinha visto aquilo, mas eu não sabia se era constitucional ou ainda inconstitucional. Né? Então, peguei uma rasteira na PGE Sergipe porque eu quis ter essa pressa em estudar. Então, a gente tem que ter estratégia, mas tem que estudar, de fato, ali concatenado de verdade. Vou trazer aqui as matérias. Direito Constitucional para a CESP. A primeira matéria, controle de constitucionalidade. A segunda, organização política, despenca a jurisprudência. A gente não vai para uma prova de CESP ou de qualquer outra banca que não caia organização política e jurisprudência. Teoria da Constituição. Teoria da Constituição, já que a gente vai falar aqui de assunto de segunda fase também, já é um ponto que a pessoa pode aprofundar para a segunda fase. Inclusive, esses 3 temas são recorrentes em segunda fase. Controle de constitucionalidade, organização política, e quando a CESP quer pegar algo mais doutrinário, ela pega de teoria da Constituição. O 4º tema, poder legislativo e processo legislativo, né, que tem ali competência legislativa, é muito jurisprudencial e muito lei seca da Constituição também. Por incrível que pareça, o 5º tema da ordem econômica e financeira cai dentro de constitucional, despenca em constitucional. Então, aquela parte ali não necessariamente econômico que não vai cair para a gente, mas financeiro vai cair. Geralmente, a CESP coloca a questão de direito financeiro, aquela parte constitucional, tá certo? De direito administrativo, mais um tema recorrente de segunda fase. Eu vou mostrar para vocês, estão falando para eu falar devagar, né? Eu vou mostrar o final para vocês. No final, vão anotando, vai tentando anotar aí. Quem não conseguir, no final ela vai passar. Só relembrando rapidamente aqui, constitucional. Controle de constitucionalidade, organização política, teoria da Constituição, poder legislativo e processo legislativo e da ordem econômica e financeira. Beleza. Aqui Direito tá administrativo. Direito administrativo. Licitações. Licitações é um tema recorrente de segunda fase. Primeira e segunda fase vai cair na nossa prova. Né? Então, licitações é um tema para a CESP aí, é prioritário. Organização administrativa, principalmente aquela parte ali de empresa pública, sociedade, economia mista, consórcio, até terceiro setor também. O 3º tema, atos administrativos. O 4º tema, improbidade administrativa. Improbidade despenca, né? Você adora improbidade, acha que tem muita jurisprudência, né? O que tem de jurisprudência? Muita. Improbidade, não deixem de olhar também, não olhem só o buscador do seu direito, só o do seu direito, mas olhem também o STJ em teses. Porque cai muito ali do STJ em teses, tá certo? E por último, lá, né? Pode falar, Felipe, desculpa, organizadinho, né? Bem organizadinho lá. Bem organizadinho, isso. E responsabilidade civil. Então, quais são os 5 de administrativo? Licitações, organização administrativa, atos administrativos, improbidade e responsabilidade civil. Certo? Beleza. Só um parênteses, ato administrativo lá, o meu orientador, o Ricardo Marcondes, ele sempre fala, né, que quem sabe administrativo tem que saber ato administrativo. Se você acha que sabe direito administrativo, não sabe ato, você não sabe. Então, é muito basilar para o direito, né? Então, ato administrativo é aquela coisa que você tem que ter dentro das suas matérias preferidas. Se não for, né, e é um ponto... Pode falar, Felipe. É porque eu acho que é um ponto que as pessoas se enganam. Porque as pessoas têm certeza que sabem atos e na hora das questões não tem tanta segurança. Porque tem uma infinidade de questão, né? O examinador pode brincar com 1000 coisas ali, porque é o cotidiano da administração pública. Então, a pessoa tem que fazer muitas questões para pegar o traquejo de questões de atos administrativos. E um assunto puxa o outro, né? Faz mitose, meiose, a pessoa tem que pegar ali até o final. Verdade, é verdade. Direito tributário, os 5 temas. Tributos ali em espécie mesmo, tributos federais, estaduais e municipais. Né? Digo ainda já para um tema de segunda fase, que era até algo que a gente ia falar aqui na live. Tema de segunda fase, tributos em espécie, vale um aprofundamento em livro. Eu saí da PGA Amapá porque eu fui horrível numa questão de ICMS. Né? ICMS me tirou da prova, então não tem que pegar. Tem que pegar. Não percam uma segunda fase ou uma primeira fase ali por questão de ICMS, que é um ponto que a gente está estudando para a Procuradoria Estadual, tem que dominar muito bem. Tá certo? Tem que levar em consideração, né? ICMS para a maioria dos estados é uma grande fonte de recursos, né? Para usar maior. Então é o principal tributo, o principal imposto. Você tem que olhar para o ICMS, tem que pegar, porque... E assim, é complicado mesmo, né? Tem suas complicações, vem com a coxa de retalho.
Mas aí é que você faz a diferença, né? Você foca direitinho, porque parando para estudar entra, né? Então vai lá, faz uma forcinha, porque realmente vale a pena. E com calma, né? Sem se apressar, tentar aprofundar aos poucos ali o estudo, né? Não querer, vou dominar ICMS hoje e virar um mestre. Não dá para ser assim, né? Com calma, né? Tem gente que passa a vida inteira estudando ICMS, é um tema assim para uma vida mesmo. Verdade. Obrigação tributária, um tema altamente legalista. CTN aí, a partir do artigo 77, é para se abraçar. Obrigação tributária. Limitação constitucional ao poder de tributar. Inclusive, essa semana eu fiz questão de limitação constitucional ao poder de tributar e eu tinha meu material, revisei meu material, mas era basicamente só jurisprudência e lei seca da Constituição. Só jurisprudência e lei seca da Constituição. As questões de procuradoria, acho que foram 40 e pouco, tudo nesse sentido. Tudo aí, né? Legislação tributária, parte do CTN também. Legislação tributária. E o quinto tema, aquela parte inicial de tributos, né, que fala de contribuições, de taxa, de impostos mesmo, aquela parte inicial, que não é tributos em espécie, necessariamente, cada imposto em espécie, mas dá um aparato de todos os tributos, tá certo? Esse é de direito tributário. De processo civil, recursos. Recursos também é tema de segunda fase, recursos. Sim. As duas partes mais doutrinárias da parte de processo civil é teoria geral do processo e teoria geral do recurso. Então, quando querem botar alguma coisa fora ali do código, cobram essa parte doutrinária. Então, recursos é um tema importante. Segundo tema, sujeitos do processo. Tá. Terceiro tema, atos processuais. Quarto tema, procedimentos especiais. Quinto tema, resposta do réu. Beleza. Direito civil, CESP, parte geral. Obrigações. Direitos reais. Responsabilidade civil, que me chamou a atenção. Eu não sabia que responsabilidade civil era tão importante assim dentro do civil. Né? E é um custo-benefício muito grande, porque tem poucos artigos em jurisprudência. Então, a pessoa pode focar ali, né? E contratos em espécie. Contratos em espécie. Então, civil, parte geral, obrigações, direitos reais, gaguejei em direitos reais, né? Direitos reais, responsabilidade civil e contratos em espécie. Direito civil é uma pedra no sapato aí pra mim, viu? Sempre foi. Mas assim, até que sai, né? Você estuda direitinho. Ô, sou procuradoria. Boa noite, meu amigo. Ontem eu fiquei até 2h30, 3 horas da manhã conversando com o Lucas. Ei, Lucas, beijo. Aí, Lucas, beleza? Prazerzão, abraço, amigo. Pois é, Ilana, é isso aí. Mas direito civil tem, para muita gente é uma pedra no sapato, né? Para mim sempre foi. Opa, Henrique, boa noite. Seja bem-vindo. Lei seca, né? Lei seca e questões. Aprender civil ali, a lei seca e questões. Eu peguei Tartucci para elaborar umas questões do simulado que eu estava fazendo. Um monstro, assim. O livro é sensacional. Eu fiquei impressionada. Civil, muita lei seca e muita resolução de questões para entender os trocadilhos que as bancas fazem, porque é uma matéria muito decoreba para a gente em procuradoria. Sim, exatamente. Siga lá, isso. mande as ordens. Vamos, encerramos então os principais assuntos dentro das principais matérias. Legal. Encerramos. Então vamos lá. Agora quem está com dificuldade, o cara está lá, está estudando, ele, por exemplo, como eu aqui, eu acabei de me entregar um pouco, né? Questão de direito civil, que eu sempre tive uma certa dificuldade em direito civil, que não é a matéria mais complexa do mundo, né? Assim, dá para estudando você, como toda matéria, você consegue captar, mas tem uns que a gente tem mais afinidade, outros que menos, né? Civil eu nunca tinha tanta afinidade, então dá para dizer que eu tinha uma dificuldade. Você indicaria alguma meta extra para o aluno que, por exemplo, o Felipe em civil, o que você indicaria para mim, que eu posso fazer da minha vida? Primeiro, como a gente está falando aqui da PGE Paraíba, um abraço aqui para todos os concurseiros de Manaus. Em Manaus, eu tenho muito aluno em Manaus, amo Manaus. Beijo. Um abraço pessoal de Manaus. Eu tive aí ano passado. Fui no congresso da Procuradoria do Estado aí, sensacional. Adorei Manaus, adorei as pessoas. Eu amo Manaus. Quero voltar. Mandem convite, por favor. A gente tem que fazer análise primeiro do que cai muito em prova. Qual é a maior incidência? Por exemplo, administrativo, constitucional, trabalho e processo do trabalho cai muito informativo. Muito informativo. A CESP começou cobrando para analista, depois passou a cobrar para procuradorias informativos de trabalho e processo de trabalho. Verdade. Então, administrativo, constitucional, trabalho e processo de trabalho, muita jurisprudência. Outro extremo, financeiro. Posso só te interromper, pode. Desculpa, um minutinho. Claro, só para dizer que a gente... né? Não, aqui quem falou é você, porque eu sou chato, às vezes eu interrompo. Não, só porque eu lembrei, porque a gente agora na aprovação, a gente vai lançar agora no começo do ano
num livro com os principais informativos de trabalho e processo do trabalho do ano passado. Então, eu sei que o pessoal tem essa dificuldade, às vezes, de pegar, vamos dizer, o direito de trabalho e processo do trabalho, né? A gente vai tentar fazer esse trabalho para o pessoal, como a gente já fez com o de 2018. Então, é isso. Fica Boa a essa, dica, boa, pessoal. boa essa indicação, porque me perguntam, eu não sei de fato o que indicar, que a gente fica meio perdido de querer aprender informativo e não conseguir acompanhar lá pelo site, então vocês solucionando isso já vai ajudar bastante. Se Deus Show! quiser, vai sair. Sai agora, Felipe? Sai, a ideia é que sai no começo do ano mesmo, né? Para pegar os do ano passado com quentinhos ainda. Show, então. Então, administrativo constitucional, trabalho, processo de trabalho, muito informativo. Outro extremo, financeiro, civil e ambiental, muita lei seca. Despenca a lei seca. A pessoa que vai com muita lei seca para essas três matérias aqui, ela vai dominando muito bem o tema. E aí tem tributário, que está ali no intermediário, porque cai muito CTN, mas a CESP também cobra jurisprudência, muita jurisprudência, né? E aí a pessoa tem que crescer na sua dificuldade. Eu sempre falo isso para o aluno que faz um extensivo. Às vezes ele quer porque quer cumprir as metas do curso e ele esquece de se perceber. O aluno tem que se perceber. Ele tem que saber onde está a dificuldade dele. Por exemplo, tu identificou a tua dificuldade em civil, eu identifiquei minha dificuldade em civil e em ambiental. Eram as duas matérias que sempre me tiravam de prova. Então, preciso saber, civil é o quê? Legalista. Ambiental é o quê? Legalista. Então, diariamente, eu vou fazer meta extra de lei seca daquelas matérias. E aí, tem uma outra meta extra que é interessante para a PGE Paraíba. Quem vai para uma prova CESP tem que ir com a jurisprudência na ponta da língua. Né? Importantíssimo. Então, se a pessoa puder seguir o seu estudo, Ilan, eu estou fazendo um extensivo, eu não quero desviar completamente meu foco, como eu não desviei para a PGE São Paulo. Eu permaneci no meu extensivo. Então, eu coloquei ali meta extra diária para a prova específica. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, 1 hora de jurisprudência com meta extra. Terça, quinta e sábado, se o aluno ali estudar no sábado, coloca a meta extra de lei seca. Né? E pode até dividir esse bloco, 30 minutos. Bloco 30 minutos de uma lei seca A, de civil, por exemplo, mais 30 minutos de ambiental. Para o aluno que não tem muito contato com a lei seca. Né? Porque botar 1 hora para o aluno estudar lei seca, que ele não tem muito contato, ele vai dar uma repulsa. Não vou passar 1 hora fazendo isso daqui. Mas com o tempo ele vai crescendo e vai se acostumando com aquele contato. Eu, hoje em dia, por exemplo, voltei a ter dificuldade em ler a lei seca pura. Eu acho muito cansativo, eu acho que todo mundo acha. Então, o que é que eu faço? Eu intercalo com questões. Eu coloco lá posse, né? O tema posse, toda vez que a questão cita um artigo, um inciso, uma linha, um parágrafo, eu leio tudo sobre aquilo. Né? Eu leio toda aquela parte ali, aquele capítulo, aquele título, dou atenção àquele artigo ali, para intercalar e dar mais dinamismo para o estudo, tá certo? Que às vezes fazendo só uma coisa, você acaba ficando cansado, né? Um pouco cansativo. E o esforço mental eu considero muito parecido com o esforço físico, né? Você vai criando resistência àquilo. Você começa a estudar algumas horinhas, você vai conseguindo estudar um pouco mais, e você vai se condicionando, né? E o estudo específico também, por exemplo, para você estudar para ler lei seca, no começo você não consegue, né? Senta agora hoje, eu, por exemplo, que eu não tô com essa pegada de ler lei seca, eu não consigo passar 15 minutos olhando para aquele monte, né? Aquele monte de coisinha ali sem estar em prosa, né? Mas isso é questão de prática, é questão de costume, a gente pega rapidinho. Verdade, verdade. E a pessoa que se abraça, quando ela percebe que a aprovação dela tá na lei seca e tá na revisão, ela se abraça com aquilo dali. Enquanto ela não entender que ela precisa da lei seca para passar, ela vai deixar de lado, Na hora que ela perceber, caramba, é isso aqui que cai em prova, isso aqui que eu preciso, ela começa a dar um gás a mais. Tudo tá na cabeça, né? O corpo responde o que a cabeça tá manifestando. Porque a lei seca, ela é, assim, o enunciado ali, é a base de tudo, né? Ela é o ponto de saída, mas é o ponto de chegada também. Então, a doutrina vai partir daquilo, a jurisprudência também. Então, você está indo na fonte, né? Às vezes você precisa de uma interpretação, porque o ordenamento não é mais só lei, mas vai partir de algum lugar e você vai já estar indo lá direto onde está. Eu aprendi isso contigo, então, Felipe, porque eu vivo dizendo isso. Eu aprendi contigo, porque eu falei que a minha prova oral diz agora a lei seca. Porque a doutrina explica a lei seca, a jurisprudência explica a lei seca. Quando alguém falava pra mim que em discursivo, não precisa mexer no teu vademecum porque tu vai ter ele lá. Do que adianta eu tô indo pra guerra com uma arma que eu não sei mexer? Eu preciso saber mexer na minha lei seca. Né? Porque eu vou ali embasar com a lei seca. Mesmo que a jurisprudência fale, que a doutrina fale, eu tenho algum artigo pra falar. Então tudo deságua na lei seca. Aprendi isso contigo. Show. Coisa boa. Tamo juntos. É isso. Mais alguma coisa sobre a meta extra? Alguma coisa a acrescentar?
pessoal está acompanhando Alguém perguntou aí. aqui como fazer as revisões depois da base estar toda pronta com os resumos, né? Revisão é sempre um tema muito polêmico, tentar responder bem sucinto aqui para completar aí alguma meta extra. É questão de prioridades, né? Por exemplo, para a PGE Paraíba, como eu falei aqui, as 5 matérias devem ter um peso diferente no cronograma, devem estar a mais, né? E as outras matérias que têm um menor custo-benefício, a menos, mas devem estar lá também. Porque, por exemplo, eu e Lana não conseguia me segurar só no quadripé. Eu precisava das outras matérias, até porque as notas de corte estão altas, né? Então, eu não posso atirar só para um lado e me confiar só aquilo dali. Eu tinha que ampliar meu leque. Sim. Então, a questão de revisão aí, eu, por exemplo, reviso sempre começando por questões. Eu faço ali umas 30 questões, vejo como é que eu tô, e depois eu vou para o meu material ou para a minha lei seca. A ordem que eu faço hoje é questão, junto com a lei seca, vou me atualizar na jurisprudência, que eu estou muito desatualizada, e só depois eu pego o meu material. Porque tem muita parte do meu material que está desatualizado, e quando eu vejo a lei seca e quando eu vejo a jurisprudência, eu consigo atualizar o meu material, tá certo? Quadripé é administrativo, constitucional, tributário e processo civil. Isso aí é básico. Procuradoria, né? Esses aí você tem que tá com eles em dia aí, na ponta dos cascos, né? Exatamente isso. É isso aí. Ilana, então agora vamos lá, partindo para frente aqui, seguindo o nosso cronograma. Peraí, só uma coisa. Se sabe que matéria deve priorizar na meta extra. É que você tiver mais dificuldade, não é isso, Ilana? Eu fazia prova passada e simulado. Eu fazia a prova passada e a matéria que me mostrava que eu estava mais dificuldade, a primeira vez não necessariamente, mas se eu fizesse uma vez, fizesse a segunda e tivesse ali com o mesmo rendimento, era uma matéria que eu tinha dificuldade. Gente, simulado e prova passado não engana a gente. Não engana. Os resultados que eu comprei muito simulado da aprovação PGE, viu? Foi, que legal. Verdade. Os resultados que eu tinha no simulado, eles batiam com minha prova. Por mais que eu quisesse me enganar aqui na prova, eu ia conseguir um pouco mais, sabe? Mantinha uma média, sabe? Era a minha realidade. Eu não conseguia fugir muito daquilo dali. Né? Às vezes ia para mais, ia para menos, mas era uma média. Então, o simulado, ele te dá um norte muito grande. A gente acha, às vezes, né? Eu tinha um pouco disso, assim, a gente se protege um pouco dos resultados e diz, no dia eu vou render melhor, no dia eu vou estar mais concentrado, no dia não, ali é a realidade mesmo. Infelizmente, é difícil acontecer uma iluminação dessa. Então, em geral, o seu jogo vai corresponder ao seu treino, né? Então, o que você está fazendo ali, você tem que se preparar com a meta mais em cima, claro. Porque pode ser que no dia não saia tudo conforme, né? Mas ainda assim pode dar certo. É isso. Então, vamos lá. Ilana, quer falar alguma coisa sobre o peso da legislação local na PGE Paraíba? Thalita Costa está perguntando. A CESP, é um pouco difícil falar sobre isso, porque até a última prova que eu fiz, a legislação local tinha um peso. Ultimamente, depois da PGM Curitiba, o peso virou assim estratosférico. Né? Hoje em dia, a legislação local está cobrando peculiaridades que no meu tempo não cobrava coisas mais batidas assim. PGE São Paulo cobraram o entendimento do TCE, não foi? Mas assim, não se admire, foi um negócio meio fora da curva. Não leve isso como regra. Eu estudei toda a legislação da PGE São Paulo, local, toda. Mas eu fiz muitas questões concursos e ia marcando minha legislação para saber como é que aquilo era cobrado. Foi assim que eu aprendi. E véspera de prova eu revisei tudo. Mas a CESP, ela não tem cultura de ter uma prova muito legislação local. Mas a PGE Pernambuco já veio um pouco mais com legislação local, que foi uma das últimas provas que a CESP fez. Por exemplo, PGM Fortaleza não veio tanta, PGM BH não veio tanta, PGE Sergipe não veio... Deixa eu ver qual foi a última que ela... PGE Pernambuco foi ano passado e teve Campo Grande também, né? Campo Grande eu não tenho muita certeza de como foi a cobrança de legislação local. Mas o comum da CESP, pode ser anormal agora, mas o comum da CESP é que não venha tanta cobrança de legislação local. Mas como está sendo um diferencial estudar a legislação local, e a gente está com tempo, está com pré-edital, você que está com uma base boa, que está conseguindo se organizar, não custa nada ali estudar Constituição Estadual, Lei Orgânica da Procuradoria e Estatuto dos Servidores, que normalmente estão, mas a gente não sabe se vem, porque ainda não saiu de fato especificando em cada matéria. Exato. Teve João Pessoa também, né? Como é que foi a legislação local na prova de João Pessoa? Veio, mas não veio por mais. Eu considero muito, por exemplo, a FCC. A FCC na PGE Amapá, mais de 10, 15 questões eram legislação local. Não tinha como a pessoa passar sem legislação local. Abraço, professor Gustavo. Opa, Gustavo, grande abraço aí, obrigado pela presença. Campo Grande não teve nenhuma local, viu? Não é muito padrão da CESP, não. Não sei se pode destoar, né?
Mas tendo no edital, né, tenta ler. É o que eu digo. É. Tem direito quântico no edital, dá uma lidinha no direito quântico lá, que você pode Só para precisar. saber ali para ter o norte, né? Só para não passar vergonha. Mas é isso. Então, vamos lá. Agora, como se preparar para a prova subjetiva? O que você indica aí, né? A gente falou um pouco aí da organização, o cara vai parar, vai sentar, vai estudar, mas esse cara, se Deus quiser, vai chegar na segunda fase, né, para uma prova subjetiva. E aí, o que ele faz? Como é que é a situação? Eu tenho um caso assim específico para contar de segunda fase, porque eu simplesmente caí numa segunda fase da PGE São Paulo. Eu nunca tinha ido para uma segunda fase e eu caí logo na segunda fase da PGE São Paulo, que todo mundo me amedrontou muito, né? Falou que pedreira, né? Falou, primeira fase deu até para passar, mas segunda ali que vai separar o joio do trigo. Ali que vai separar os meninos dos homens. Tanto é que eu acho que foram mais de 250 reprovações na segunda fase da PGE São Paulo. Né? E aí, ponto 1, eu tive que ir na luta aprender como é que eu fazia uma segunda fase, porque nem escrever para a segunda fase eu sabia escrever. Né? Eu não sabia. Ponto 1 sobre segunda fase. A prova discursiva também é objetiva. A gente tem uma missão, acertar o espelho. Né? E o primeiro contato que o aluno tem que ter com uma prova de segunda fase é vendo prova passada. Eu acho que o Lucas, meu brinco caiu. Tava assim a tarraxinha atrás, caiu, vou colocar de novo. Ela avisou previamente que ia fazer sem tarraxa e estamos seguindo os riscos aí ao vivo. Verdade, caiu. Não estava preparada para queda, mas caiu. O Lucas do Só Procuradorias e o André e o Felipe Duque do Conteúdos PGE possuem drive com provas passadas de procuradoria. Então, acho que o primeiro ponto para a pessoa saber o que é uma segunda fase é olhar a prova passada. Porque a gente tem medo daquilo que a gente não sabe. Todo mundo assusta a gente porque a gente não sabe o que é uma segunda fase, não sabe o que é cobrado numa segunda fase. Então, o primeiro ponto é conhecer uma prova discursiva. Ver o espelho, ver como é que a banca cobra. A partir daquele momento que a gente tem esse conhecimento, a nossa visão do material muda. Porque, por exemplo, o material que eu estudei para a primeira fase foi basicamente o mesmo que eu estudei para a minha segunda. A diferença é o olhar clínico da Ilana, que podia olhar para alguma coisa e falar, caramba, isso é cara de segunda fase. Quando a gente olha um tema muito doutrinário, que dá para escrever muito bem, né? Tem duas correntes. Quando a gente olha um embasamento jurisprudencial de uma tese muito afeta a fazenda pública, é cara de segunda fase. Então, a gente está no momento que a gente pode preparar o nosso material. Eu fiz para a segunda fase da PGE São Paulo, mesmo correndo muito ali, um material básico, já falei isso várias vezes aqui no Instagram, de conceito básico. Porque quando a gente olha um tema, na prova objetiva, a gente tem 5 assertivas lá para marcar, 5 alternativas. Quando a gente olha um tema numa prova discursiva, parece que não vem nada na nossa cabeça. A gente não sabe nada sobre aquele tema. Então, a gente tem que ir puxando aos poucos para saber o que sabe sobre aquele tema. Então, olhar um tema, pensa, qual o conceito básico disso daqui? Tem algum fundamento constitucional? Tem alguma lei que trata sobre isso daqui? O que a jurisprudência entende sobre esse tema? A doutrina fala alguma coisa? Eu consigo achar uma súmula. Eu acho que tem uma súmula, eu não sei nem qual é o número, mas eu vou citar que tem um enunciado de súmula. Né? Então, a gente precisa parar e analisar detalhadamente aquele tema para poder dissertar. E quando a gente quer acertar o espelho, a gente não sabe o que vem no espelho, que é essa nossa nova missão. A gente precisa... Eu, por exemplo, achava que eu tinha que escrever muito bonito na segunda fase, sabe? Achava que tinha que escrever muito bem. Resultado, muito rebuscado. Eu achava que resultado era uma pessoa completamente prolixa. Né? Eu queria escrever com muita vírgula, com pouco ponto final. Prestem atenção numa dica aleatória de Instagram. Os melhores textos que a gente lê na internet são textos que têm muito ponto final. Porque a leitura fica muito fluida. Fluida, né? Não é verdade? A gente lê com gosto, com prazer. E a mesma coisa do examinador. Na prova discursiva, a gente precisa ter frases curtas e colocar o máximo possível que a gente sabe sobre aquele tema. Né? Eu parava e pensava tudo. Tem algum princípio que eu posso relacionar com isso aqui? Eu posso citar qual é o artigo da Constituição? E quanto mais informações a gente traz sobre aquele tema, mais chance a gente tem de acertar o espelho. Então, exatamente. A segunda fase é uma visão tão diferente que foi a primeira vez na vida que eu comecei. Ilana deu uma travadinha na sua... Voltou. Deu uma travadinha no seu vídeo. Vamos ver aqui se a Ilana volta. Não sei se vocês estão vendo. Aqui para mim ela está travada. Voltou? Voltou. Tá voltando. Voltou. Voltou e parou.
Mas seguindo aqui, enquanto a Ilana volta, pessoal, é isso. Realmente a subjetiva, o examinador, ele quer que você demonstre conhecimento para ele quer que você passe informação para ele. Então você tem que botar o máximo de informação possível. Às vezes eu corrijo muito aqui na aprovação, muitos simulados, Voltou? né? Muitas subjetivas, muitas Voltou? peças. Voltou. Acho que agora voltou de vez. Voltou. Show. Tá aqui? É o pessoal de São Paulo, liga pra Tá. gente aqui no Só Nordeste fechando de o que eu tava... presídio, sabia? Ah, é? Ah, tá certo. Não sei A gente como é recebe isso. muita ligação de São Paulo aleatória. Voltei. Não, só fechando o que eu estava dizendo sobre questões subjetivas, é isso, né? Que você tem que deixar o máximo de informação possível, porque o examinador, ele tem o espelho dele lá, e ele vai procurar naquele espelho que você acertou. E, assim, às vezes eu pego simulados que a pessoa ela respondeu corretamente, mas uma resposta pobre, assim, ela deixa com poucos conceitos, uma coisa que tem 10 palavras-chave. Um citou as 10 palavras, você respondeu certo, mas falou duas, provavelmente você não merece tanto o 10 quanto aquele outro, né? Porque tem o certo e tem o certo exato, né? O perfeito. Você tem que buscar a perfeição, né? Então bote as informações sem ser prolixo, sendo objetivo, né? Sem enrolar, não adianta querer enrolar o examinador, mas sabendo, traga o que você sabe aí. Não economize, né? E aí, isso que a fase, o estudo diferente para a segunda fase, que muita gente fala, como é que eu estudo para a segunda fase? É esse olhar clínico, olhar um termo lá e falar. Outro dia eu vi um termo de uma decisão do STF, e tinha lá, coabitação normativa. Se isso cai na prova, vão querer o termo coabitação normativa, porque era um termo interessante, conseguia concatenar toda a ideia, né? Era de nome de logradouros públicos, que podia ser tanto do prefeito quanto do legislativo. E tinha lá coabitação normativa. Era um tema perfeito para tu resumir muita coisa, né? Eu fiz uma questão agora recente para a PGE Paraíba também, e eu coloquei os termos certos que a pessoa tem que olhar e falar, isso aqui é cara de segunda fase. Aqui eu conseguia resumir muito bem, sabe? E outra coisa importante também para a PGE Paraíba é que a partir de agora, jurisprudência envolvendo lá PB, né? A gente já liga alerta. Caramba, isso é um tema que pode ser similar na prova. Pode perguntar alguma coisa do tipo, né? Um tema que está em voga lá, aconteceu. Então, se ligar também nas coisas ali do Estado agora. Eu estava, antes de terminar o vídeo, de cortar o vídeo, eu estava falando que é o momento da segunda fase que a gente começa a prestar atenção até nos números da lei para saber usar o vadimeco. Eu nunca tinha prestado atenção em número de lei, sabe? Aí eu, caramba, 1941, vou lá ver onde está no vadimeco. Me organizava muito melhor para isso, sabe? Índice sistemático, índice remissivo. Oi, Ju, beijão. Oi, Ju, tudo bem? Bem-vinda aí de novo. Prazer estar com você. Ju já gravou uma live aqui com a gente também, muito boa. Foi. Feliz aí. Vê se ela volta com a gente aí em 2020. Ju é maravilhosa. Muita gente boa. Um amor de pessoa. Então, até o ano da lei começou a me chamar a atenção. A gente tem que usar e abusar do nosso vadimeco. Né? Índice sistemático, índice remissivo. O que eu tenho ali naquelas remissões do artigo? Tudo aquilo é interessante para a gente na hora de prova. Tudo aquilo é interessante. A gente precisa saber manusear o nosso vadimeco, que era o que a gente estava falando, né? Às vezes a gente está com o vadimeco na mão e não sabe o que tem lá. Isso aconteceu comigo na PGE Amapá. Eu estava com minha legislação local na mão, mas eu não fui procurar porque eu achava que não tinha, porque eu não sabia que tinha. Então não adianta a gente imprimir tudo e levar para a prova e não saber nem o que está lá. A gente tem que aprimorar nosso tempo, né? Saber, olha, eu sei onde é que está, eu vou procurar, eu vou manusear bem meu vadimeco. Exatamente, no dia tem uma pressão a mais, né? No dia você está sob pressão. Se você não tiver uma noção de onde procurar, vai ficar mais difícil. Você não vai conseguir recorrer ali. O ideal é você já ter ali em mente, lembrei disso aqui, é tal lugar, vou lá e busco, né? Você já passou por ali, dentro do seu estudo. Você vai só voltar, você vai revisitar lugares que você já passou. Porque para descobrir na hora é difícil, né? Eu mesmo, quando eu tô... Às vezes você está pesquisando alguma coisa no trabalho, tá ali naquela correria, é difícil parar, sentar e olhar. A gente usa o computador, né? Dá o Ctrl F lá na lei, é mais fácil achar. Mas se não fosse o tal do Ctrl F ali, eu penava muito para achar. Eu sou péssimo com essas coisas. Pronto, alguém respondeu ali. O tema em voga da PGE Paraíba são, por exemplo, jurisprudência que estão relacionadas à PGE Paraíba. Eu fiz uma questão sobre advocacia pública. Perceba que o tema função essencial à justiça, advocacia pública, está muito em voga. Tem muita jurisprudência recente. Sim. Muita. Antigamente, a gente abria o site do Buscador do Seu Direito, que é um site que eu gosto muito e indico muito. Hoje em dia, triplicou de jurisprudência. Só do ano passado para cá, tem muita jurisprudência envolvendo a advocacia pública. Então, eu acho que é um tema
que é inerente ali, e tem mais 3 que envolvem a PGE Paraíba. Então é importante dar atenção para uma segunda fase também. É uma aposta minha de segunda fase, sabe? Eu acho. Eu até comentei isso com o professor Elton Kramer semana passada, que tem um livro de tributos em espécie sensacional, um ótimo professor, procura ele também. Sim. Ele falou exatamente sobre isso, que hoje as bancas, pelo que ele estuda, elas buscam um pouco que aquilo, não só um estudo teórico, né, descolado da realidade, mas aquilo que o estudante vai poder utilizar uma vez ser aprovado, ou seja, como é que é a atuação prática da PGE. Então dê uma olhada nos casos principais naquele estado, o que está acontecendo na jurisprudência, dá uma olhadinha no que puder, porque a banca reflete aquilo que vai precisar no trabalho, né? Vai precisar, ela já molda o profissional que ela está buscando, ela faz um funil ali. Então já é uma grande dica aí saber o que está em voga no estado, o que já foi cobrado, o que está acontecendo por lá, né? Inclusive uma aula que eu assisti tua, né, sobre parecer da PGE São Paulo, o parecer, né, foi um tema abordado na minha segunda fase. Felipe escolheu aí 3 pareceres só e um caiu lá na... Foi mesmo, olha aí, coisa... a gente às vezes e aí dá um sorte, caiu lá né? na segunda fase, né? Olha aí, coisa boa. Mas é isso, então tem esses temas, né? É importante a gente pegar, porque a gente sabe mais ou menos ali da situação do órgão, né? A gente pesquisa e tal, a gente tem uma ideia do que pode ser cobrado, porque sim, se uma vez aprovado, você vai precisar tratar daquilo, né? E tem os temas recorrentes de advocacia pública, né? Que tá sempre ali, questão, por exemplo, medicamentos, é um negócio que a gente vive diariamente com essas questões de ações de medicamentos, aí entra a questão das palavras-chave que você estava falando, né? O voto do Barroso, aquele voto sensacional, tem um artigo, né? Sobre isso, fala de escolhas trágicas. Então, estou corrigindo a prova sobre medicamento. Falou de reserva do possível, falou de escolhas trágicas, eu me emociono. Pô, tem aquela frase do Barroso ali, você vê que o cara leu, né? O cara tem conhecimento. Opa, professor Luiz Vale, que cara legal. Professor, tudo bem? Amigão. Fez faculdade comigo aí, lá de Fortaleza também. Foi. Que legal, que massa. Colega de faculdade. É isso, Ilane. Então, já falou um pouco dos temas recorrentes em subjetivas, né? Então, como o aluno que vai estar se preparando, ele pode utilizar os livros aí para se preparar para uma prova dessa? Qual é a dica que você passa ali? Nós temos alguns livros de procuradoria de peças e de curso, assim, pareceres, né? A gente tem um manual. Fazendo jabá, né? Tô esperando chegar aqui na minha casa. Vou já te passar o endereço, Felipe. Vou mandar, tô te devendo desde agora já. Tô devendo desde antes, em delicadeza mesmo, mas vou mandar, tá aqui. Tem um manual, né? O primeiro ponto que eu falei para o aluno é que ele conheça a prova passada, que ele tenha contato com a prova passada. Os livros de procuradoria tem também um site de provas passadas chamado Questões Discursivas. Muito legal. Eu comprei, aí tem lá PGE, PGM, é PDF mesmo na internet, mas aí tu consegue olhar as provas. Nem todas têm espelho, mas consegue olhar. A Juspódio também tem livro de questões discursivas, o livro só chamado Questões Discursivas, que são provas passadas, acho que é o mesmo nome do site, né? E tem um curso de peças e pareceres. A pessoa que tem muita disponibilidade de tempo, ela olha o enunciado, né? E elabora a peça, ou a questão, enfim. A pessoa que não tem muita disponibilidade de tempo, mas quer utilizar esses livros, ela olha o enunciado, certo? E ela faz aquela ali chuva de ideias, né? Ela coloca só os tópicos que ela discorreria. Isso se ela já tiver a confiança que ela está escrevendo bem. Coisa que eu tive que melhorar. E olha que eu era advogado do Detran, então todo dia eu escrevia. Todo dia eu escrevia. Só que, querendo ou não, eu era muito prolixa ali escrevendo. Né? Colocava sobre uma coisa, sobre outra, escrevendo. E na prova não, a gente tem que acertar o espelho. A gente tem que acertar o espelho. Então, fazer essa chuva de ideias para saber o que a gente discorreria sobre e depois ir batendo o espelho. Olha, acertei, caramba, nem pensei nisso. Olha, interessante, né? Hoje eu dei uma dica que tu também me deste na época da videoaula, que era, tu me deste da parte orçamentária, mas hoje eu dei sobre a independência dos poderes. Toda vez que for citar que um poder está infringindo o outro, né? Cita o artigo 2º da Constituição, né? Vai lá citar. Então são coisas assim, detalhes que é importante a gente ter em mente, né? Ter em mente. Então bater isso daí, pensei nisso, interessante. Olha, essa tese se repete. Preliminar, por exemplo. Preliminar é algo que está sempre em prova. Né? A gente tem que ir para a prova sabendo muito bem aquilo dali. Né? Tem uma contestação, procura a preliminar. Porque quando eu preparo uma questão, eu boto uma tal da preliminar lá, porque você quer que o cara pegue, né? Você tem que ser... É o diferencial. E o bom advogado,
ele procura realmente, ele antes de debater o mérito, né, ele vai procurar alguma coisa ali para tentar Claro. parar antes, porque não quer jogar essa moeda para cima, né? Eu desconheço prova aí de advocacia pública que não tenha preliminar. Né? Sempre Exato. aí vai. E o advogado público, ele não vai pecar pelo excesso. Ele não precisa, né? Ele pode fazer e se der, show. Né? Se não der, não Exatamente. teve. Já me É, contaram uma vez isso, que, por exemplo, o juiz, se ele tá numa prova ali de sentença e ele pega a preliminar, né? Ele vai acabar sim, com toda a sentença dele. Né? Ele vai dar tudo errado. O exatamente. advogado público não, ele pode botar a preliminar, se não, show de bola. Exatamente. O princípio da Então, concentração, você traz desculpa, tudo que você lembra, né? Não, continua. vai falar. Fala, Felipe, pode falar. Não, falando com o princípio da concentração, né? Você bota lá tudo que você lembra sobre o assunto, né? Claro, Tudo as perfeito. preliminares. Vai embora. Perfeito, exatamente isso. Então, usar os livros nesse sentido, bater muito o espelho, olhar o enunciado. E outro ponto importantíssimo que reprovou, acho, mais 50 ou 60 pessoas na PGE São Paulo, o erro de peça. Sim, Erro na identificação de peça. Isso aí é algo que a pessoa tem que saber, né? Lidar com a situação e ter o olho clínico de identificar exato. bem a peça. E a gente consegue isso com a prática, porque a Sim. questão vai trazer coisas, detalhes. A minha peça era uma apelação, né? As pessoas que não consideraram o recesso forense acreditaram que era uma ação rescisória. E muita gente saiu da prova porque errou a peça. Já teve situação da CESP na PGMBH que aceitou as duas peças. Né? Mas o grande lance é a gente não errar, tá certo? Então, Exato. saber Errou identificar a peça. peça. Errar peça em geral zera, né? Então você tá fora. Eu lembro que na minha ficou entre recurso extraordinário e embargo de divergência. E aí Nossa acabou que era senhora, recurso. Aí era recurso extraordinário. Tinha amigos assim bons, muito bons, que os caras rodaram porque fizeram o tal do embargo. Porque sempre tem aquela coisinha para trazer uma dúvida, né? O cara, então, é a Vem prática na que intenção, vai... né? Vem na intenção. Exato. É a prática que vai te habituar. Eu noto muito isso. Às vezes a pessoa, se ela tem uma prática, tá advogando no dia a dia, vai ser mais fácil para ela. Mas se não tá, não tem problema. Vai, pega um livro especializado, resolve questão. Isso vai te dar a prática que você precisa, o suficiente para fazer a prova, né? Exatamente isso. E aí já toca no ponto que a gente queria conversar aqui sobre formalidades da peça, né? Exato. Eu acho que todo aluno tem que ter o seu resuminho aqui de formalidades da peça. Me pergunto sobre resumo. Gustavo disse que caiu nessa peça. Olha aí, no RE, né? O nosso RE lá de 2010. Eu vou fazer 10 anos de PGE São Paulo agora em junho. Olha e aí, o topete intacto. Ainda, graças a Deus, tá aqui, né? Tipo, o Felipe Duque postou esses dias um TBT de 10 anos. Eu falei, Felipe Duque não mudou nada, tá igual. Tá igualzinho, ele raspou até o cabelo pra ficar igual de novo. O cara, esse leva a sério, né? O 10 Years Challenge. Sobre formalidades da peça, é bom a pessoa ter o esqueminha dela de cada formalidade. Antes da prova, por exemplo, minha prova é sábado ou domingo, um dia antes eu tô ali revindo todas as formalidades. Porque a gente não pode perder tempo com aquilo dali. É já ir no automático mesmo. A formalidade ela tem que ser levada no automático para a prova. É o que eu chamo de checklist, né? Você tem que ter um checklist ali do que você vai botar. Porque toda contestação vai ter aquele modelinho básico, toda apelação vai ter o seu, todo recurso extraordinário vai ter o seu. Tem na sua cabeça, inclusive no nosso livro aqui, um dos passos que a gente leva é faça o checklist. Tem um checklist lá feitinho. Para quem pediu, vou de novo fazer a dica aqui. Best-seller lá no Discord. Divulgando, ó. Tem aí. Mas é isso. Então, essas formalidades são importantes. Quando a gente sabe formalidade, a gente tem uma segurança já. Olha, alguém falou um dia antes da PGE São Paulo que ia cair eu acho que foi reclamação. Eu não lembro qual era, não. Mas era alguma peça que ninguém sabia direito como é que eram as formalidades. E todo mundo se desesperou para saber as formalidades, sabe? Porque quando a gente tem formalidade, a gente tem... Estão elogiando aqui o livro, viu? Massa demais. Obrigado. Esse livro é melhor mesmo. Melhor livro para tá quase o museu da PGE São Paulo é culpa minha, porque eu tô fazendo 10 anos. E aí depois ela elogiou para limpar a barra, entendeu? Tá certo. Obrigado. Ela disse que tem vários e é o melhor. Show de bola. Obrigado. Então, quem sabe as formalidades já tem meio caminho andado. Sabendo as formalidades do parecer, vai só encaixando ali na realidade. Tá certo? Show. Sim. Isso aí. Beleza, então passamos aí nas formalidades e tal, a gente viu, importante esse checklist. Agora, um ponto muito importante também, né, o aspecto emocional. A gente tem para os 10 minutos finais da live aqui. O que emocionalmente a pessoa tem que fazer? Né? A gente sabe que tem que... Qual o livro? O livro é esse aqui, Manual de Preparação Discursiva para a Advocacia Pública, editora Juspodium, best-seller lá. Vamos lá, que tá lá.
Então, onde compra o livro? No site Tagens Pódio. Já vai que tá acabando. Tá muito marqueteiro, né, Felipe? Não, mas é verdade. Mas eu adoro esse livro, viu? É um showdown É mesmo. muito bom, eu sei. É Eu muito sei legal. porque eu tinha muitas coisas do aprovação de curso, entendeu? Então eu imagino que seja na mesma sistemática. Mas tô esperando o meu. Tá bom, vou mandar. Tá. Então vamos lá, Ilana. O último ponto aqui já para nossa reta final. Isso aqui, puta, quando a gente conversa é boa, né? O tempo passa muito rápido. Mas aí, finalmente chegou o grande dia, se preparou, fez tudo. Tem um aspecto emocional. O que você indica aí pro pessoal, emocionalmente, se preparar? Porque a gente precisa ter frieza nessa vida, né? Tem gente que critica que eu fiquei meio leve demais quando eu fui ficando mais velho, sabe? Mas eu acho que é coisa da vida mesmo. Eu acho isso bom, mas eu não sei. Às vezes a gente, quando é mais novo, a gente fica mais nervoso e tal. O que você indica aí pro pessoal? Não só no dia da prova, mas ali nos 15, 10, semana que antecede a prova e até na semana da prova, me ensinaram uma coisa que eu levei para o resto da minha vida. O direito, ele é infinito. O examinador Sim. pode cobrar coisas inimagináveis na vida. A gente nunca vai para a prova com a segurança de eu domino tudo. Como tu sabes muito bem, Felipe, que tem gente preparadíssimo, chega na prova, não era a prova da pessoa, a pessoa não conseguiu passar. Exato. Né? Chega um momento ali que... Então, a pessoa tem que ter a tranquilidade que ela vai entregar, né, o máximo dela, que ela vai ter o controle emocional de entender que a prova que vai chegar não vai definir a vida dela. Porque o nosso problema é, por exemplo, criar toda a expectativa da nossa vida em cima de uma prova, que passa com a gente uma tarde, uma manhã. E aí, quando a gente sai daquela prova, a gente não consegue mais ver vida depois daquela prova. Então, a palavra de ordem é se percebam, se entendam e não deixem sobrecarregar essa pressão e essa ansiedade em cima de vocês. A partir do momento que vocês perceberem que estão muito ansiosos, que aquilo já está causando crise de ansiedade, que a frustração já está causando confusão dentro de casa, a pessoa responde mal para alguém, não está de bom humor nunca, está muito sofrendo com aquela situação, é momento de dar uma pausa e enxergar a situação. Porque se a gente continuar nesse percurso, a gente vai com o emocional, né, que não está 100% e a gente já entra em prova com o pé esquerdo. A gente tem que entrar na prova com o pé direito. Uma vez, Walter, que é do Bom Direito, me ensinou que a gente deixa o coração em casa e leva para a prova o raciocínio jurídico. Quando a gente tenta lapidar essa maturidade vem logicamente com controle, seja por um profissional, um psicólogo, apoio da família, dos amigos, dos irmãos, do namorado. A situação deve ser, a conjuntura deve ser favorável para você estar bem no momento de fazer sua prova. Eu reprovei algumas provas e todas elas eu alego que 70% foi meu emocional, porque quase todos eu passei muito mal. Aqui tem uma amiga minha que trabalha comigo no Detran e o pessoal do meu trabalho já me ajudava nesse sentido. Porque eles percebiam que chegava a semana de prova e eu começava a ter enxaqueca, começava a passar mal. Eu já chegava na prova perdendo. Eu já estava com o emocional muito abalado. A enxaqueca era emocional. Então, a partir do momento que eu aprendi, caramba, eu vou dar o máximo de mim. Se não der para passar, eu vou voltar e vou estudar para a próxima. Mas o melhor de mim, eu vou entregar para essa prova. Foi a PGE São Paulo. Eu lembro que Fernanda me ligou na semana da prova e falou assim, Ilaninha, como é que tu tá? Eu falei assim para ela, eu não sei se eu vou passar, mas eu não consigo voltar em casa e fazer alguma coisa diferente. Tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, eu entreguei. A segunda fase, a mesma coisa também. Eu tava sem WhatsApp na época da segunda fase, que era muito grupo e aquilo me causava muita ansiedade. E eu lembro que eu gravei uns stories para mandar para Clarissa, que era minha coach na época. Eu falei, claro, tô com a consciência tranquila, né? Estudei da forma que eu podia estudar, entreguei meu máximo. Se não for o máximo suficiente para eu passar, não era para ser minha. Mas eu fiz a minha missão. Então, se percebam, estudem de forma rotineira, estudem com gás, com garra, puxem aquilo para vocês de verdade, né? Tomem a prova, não vão para a prova, será se vai dar certo? Quem estuda assim já acha que não vai passar, né? Estudem acreditando que é possível. E a partir do momento que a gente acredita que é possível e tem do lado o apoio das pessoas que mais amam a gente, das pessoas que torcem pela gente, né? Tem uma música que eu sempre uso e usei durante toda a minha caminhada de estudo, que é... A música diz que não é para contar problema para quem não tem solução, entendeu? A gente tem que contar nossos problemas para quem vai solucionar a nossa vida. Então, trabalhem o controle emocional, né? Trabalhem essa firmeza de ir para a prova, o racional. A prova não é emoção.
Emoção é motivação, emoção é aqui, vou estudar. Eu estudava com uma vela do lado, a vela nunca foi acesa, mas ela estava do meu lado. Quando eu pensava em titubear, eu falava, oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Você tem uma fé assim, uma fé e uma superstição também, né? Que eu sou toda supersticiosa. Então, a emoção ela tem que estar agora, na motivação, na garra, para estudar mais, para aprender mais, para saber mais. Mas chegou a semana da prova, é hora de ali acreditar que a emoção está ficando para trás e a razão tem que prevalecer. Então, trabalhem para isso, trabalhem o emocional de vocês, porque o que determina a aprovação de uma prova, eu tenho certeza que não é inteligência. Eu sempre falo isso, eu não sou melhor que as 11, 10 mil pessoas que não passaram no concurso. É um conjunto de fatores, né, que naquele momento eu estava mais preparada para lidar com aquela situação. Basicamente isso. Perfeito, Ilana, é isso mesmo, né? Eu só nada para acrescentar. Realmente essas palavras é isso que reflete mesmo. Mas eu tenho isso para minha vida porque eu sempre levei muito dessa forma também. E eu era um cara um pouco, quando eu estava para concurso, eu sempre fui muito, eu sempre tive uma capacidade de automotivação para estudar. Eu sabia onde eu estabelecer minha meta, eu sabia onde eu queria chegar. Mas eu sempre ia para a prova muito relaxado, porque eu dizia, ó, eu não sei o que vai dar certo, é uma prova, se eu sair daqui e não for aprovado, minha vida vai continuar como ela tá. Então, a gente segue para a próxima. E aquele negócio, não ter esperanças é libertador. E assim que a gente chega lá e a gente, nesse sentido de você deixar o coração fora, é só você contra você mesmo, e você vai, quando você tira entre aspas, isso que eu falei, você tira o peso das costas, que às vezes causa só um peso para você, te atrapalha. Eu tinha amigos que eram excelentes e não iam bem em prova. Você, poxa, como é que o fulano é tão bom e não vai bem na prova? Aí era isso, era emocional. No dia que ele tirou esse clique, o cara despertou. E aquele rendimento que ele tinha, ele teve na prova. Que a gente percebe, na verdade, Felipe, que às vezes não é ninguém que está pressionando a gente, não é o mundo que está pressionando a gente, é a gente. Olha para um lado e para o outro e fala, quem está me pressionando? Minha mãe não está me pressionando, ninguém está me pressionando, eu estou me pressionando, o peso quem está derrubando sobre mim sou eu. E a gente precisa libertar esse peso para poder crescer em concurso e se perceber. Tinha momento que eu percebia que eu já não estava mais produzindo, que eu estava muito cansada, muito estafada, e eu sabia que era hora de desacelerar. Então, se percebam que às vezes um pé passa para trás é para dar 2 para frente. Tá encerrando aqui já a live, né, Felipe? O descanso faz parte do treino também, né? A gente fala. Perfeito. É isso. Ilana, acho que o nosso tempo está acabando, né? A gente tem 2 ou 3 minutos aqui. Só tenho a agradecer, muito obrigado, sensacional. A live aqui, campeã de audiência aqui, sempre lá. Acho que bastante gente passou aqui hoje, vai ficar gravada. E eu fico feliz por tudo, por ter te conhecido pessoalmente, por ter passado na sua trajetória, por ter ser um parceiro hoje, ser um parceiro nosso, né? A gente ter essa parceria. E espero aí você vir de novo, qualquer coisa que precisar também. Agradeço, o pessoal com certeza agradece, a gente fica muito feliz aí. Só tenho a agradecer, obrigado, suas palavras finais aí, fica à vontade. Eu que agradeço, viu? Agradeço a presença de todo mundo aqui, que eu fiquei falando no Instagram o dia todo, né? Agradecer o convite, Felipe. Para mim é um motivo de orgulho estar aqui ao seu lado, né? Hoje, porque é uma pessoa que eu admiro muito, sabe que eu não canso de elogiar, desde a primeira aula que eu assisti, nasceu para isso, nasceu para didática. Valeu. Então, que seu caminho seja de muita luz e sucesso, porque você contribui muito com a vida da gente que está aqui lhe assistindo, mesmo distante dessa telinha, mas acaba tendo esse contato mais próximo. Obrigada por todos vocês que estão aqui até agora, viu? Beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus e muito sucesso aí nas provas que vêm pela frente e nos desafios da vida mesmo. Obrigado, Ana. Igualmente. Boa noite. Até mais. Tudo de bom. Beijo. Obrigada, gente. Beijão. Tchau, tchau.